E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Bom, ontem eu tava vendo aqui os nossos vídeos e eu vi que chegamos a 1000 views no nosso vídeo do iceberg de Angry Birds. Então eu falei, cara, por que não fazer uma segunda parte dele, visto que o jogo ainda tem muitas coisas, muitos mistérios e afins que seria interessante de falar. Aí eu pensei e falei, vou fazer um segundo iceberg. Mas só que dessa vez tem um diferencial. Esse iceberg eu fiz sozinho. Eu não peguei um iceberg da internet. Na realidade, eu meio que juntei vários icebergs e também botei alguns conhecimentos próprios, entendeu? E eu acho que ficou bem legal o vídeo. Então, aqui, rapaziada, já dando aqui um aviso, né? Se você for novo do canal, se inscrever e afins, dar um like no vídeo, compartilhar o canal, mas enfim, vamos começar, né? Primeiramente, vamos falar o que é um iceberg. Basicamente, se você não sabe, vídeos de iceberg são os seguintes: é uma imagem de um iceberg e, tipo, o iceberg é dividido em camadas e quanto mais for descendo as camadas do iceberg, mais sombrias, mais desconhecidas os fatos de alguma coisa são. É um bagulho que vocês vão entender durante o vídeo, entendeu? Então eu vou pedir aqui um pouquinho de desculpa porque tá tendo passeata aqui do lado da minha casa, então e eu realmente não encontrei nenhum outro horário melhor pra gravar, então é, espero que vocês não reparem muito barulho, né? Mas enfim, rapaziada, vamos começar aqui nosso iceberg. Nosso primeiro item é Angry Birds Halloween. Basicamente, Angry Birds Halloween foi a primeira versão de Angry Birds Seasons. O jogo ele foi lançado originalmente para ser um jogo de Halloween, a vai mesmo. E tipo, o que acontece? Com o tempo, acho que os caras da Hobby pensaram que seria uma boa ideia em adicionarem mais estações do ano e não. E tipo, pra não ficar criando um jogo novo para cada estação, eles decidiram pegar esse jogo do Angry Birds Halloween e transformaram o nosso bom e velho Angry Birds Seasons. O maior jogo do mundo. Basicamente, Angry Birds foi sim, durante um grande tempo, o maior jogo mobile do mundo, chegando até a 100 milhões de downloads. Um feito extraordinário até hoje, mas imagina na época que lançou o jogo, né? Tipo, literalmente todo mundo jogava Angry Birds. Você via em tudo que é lugar Angry Birds, era Angry Birds disso, Angry Birds aquilo, era um negócio muito, sabe? Era surreal o que era Angry Birds. Enfim, NASA. Pra vocês verem o nível que Angry Birds chegou de popularidade, a NASA fez uma parceria com a Angry Birds pra meio que promover, tipo, a instituição e tal no Angry Birds Space. Inclusive, eles construíram meio que um parque temático de Angry Birds Space lá na NASA. E eu fui, inclusive. Eu não sei se ainda existe, acho que não. Mas foi bem legalzinho. Eu me lembro que lá tinha umas atividades, tinha um negócio que tu atirava os pássaros com o estilingue. Era bem legal. Merchandising. Obviamente, se uma coisa faz muito sucesso, vão existir várias merchandising de Angry Birds. Então, merchandising de Angry Birds vieram de pelúcias a brinquedos, tipo coisas tipo um Lego, tipo da Kinect, até mesmo a comidas, refrigerantes até tiveram de Angry Birds. Então, pra você ver o nível que era Angry Birds, tipo, tinha tudo de Angry Birds, tinha camisa, enfim, tinha um monte de coisa de Angry Birds, gente, sério, era bizarro. Mudança de gênero da Matilda. Basicamente, a Matilda, vocês estão ligados, o pássaro branco, né? E ela teve sim uma mudança de gênero. Originalmente no primeiro jogo era homem. Tipo, a gente meio que deduz que era homem, né? Eu vi que também os pássaros não tinham nomes próprios na época. Tipo, na época a gente só chamava pela cor, tipo, o Chuck, né? Que é o amarelo, a gente chamava de Yellow. O Bumba a gente chamava de Black. Então, tipo, a gente chamava de White. Mas também o próprio design meio que dava a entender que realmente era um pássaro masculino. Mas quando veio o Angry Birds Toons, meio que mudou tudo e transformou a Matilda num personagem feminino. Pirataria. Bom, como tudo que faz sucesso vai ter pirataria, né? A pirataria de Angry Birds vem em coisas como jogos, principalmente. Tipo, vários jogos piratas, você até pode pesquisar assim numa Play Store. Angry Birds, aí você vai encontrar vários jogos piratas até hoje.
E também teve coisas como pelúcias, brinquedos falsificados e afins. Ruby. A Ruby foi uma personagem que surgiu no Angry Birds Season. Vocês estão ligados que tá aí na tela, né? A Ruby é basicamente a namoradinha do Red. E ela surgiu no mundo lá do Dia dos Namorados. Porém, ela não era uma personagem jogável. Ela só estava lá, tipo, por tá. É tipo uma cutscene, afins, acho que só pra fazer a alusão ao Dia dos Namorados. E basicamente esse personagem meio que fez sucesso e existem merchandisings dela e afins. Agora vamos pra segunda camada do iceberg, onde as coisas vão ficando um pouquinho mais sinistras e um pouquinho mais interessantes. Microtransações. Basicamente, Angry Birds recentemente vem sofrendo muito com microtransações. Quando eu digo muito, é muito. Cara, é bizarro o quanto de microtransação que tá tendo em Angry Birds. Tipo, inclusive alguns jogos de Angry Birds foram arruinados por microtransações, como por exemplo Angry Birds Go. Na minha opinião, sempre foi o segundo melhor jogo da franquia. Porém, as microtransações o mataram, sendo que agora é praticamente impossível você avançar no jogo sem ter que comprar peças pro seu carro. Jogos como Angry Birds Classic, Angry Birds Hill, Angry Birds Space também sofrem disso hoje em dia. Isso que agora era pra você desbloquear o mundo, você precisa pagar moedinhas. Se você não tiver moedas suficientes, você compra moedas com dinheiro real. Então, é aqui, infelizmente, microtransações matando outra franquia. Parques temáticos. Bom, Angry Birds teve sim parques temáticos, como eu falei, o próprio da NASA, mas também teve outros parques, como alguns parques lá na Europa, de diversão. Inclusive aqui no Brasil, cara, teve alguns parques que eram em shoppings. A gente vai chegar nesse tópico um pouquinho mais daqui a pouquinho dos parques aqui no Brasil, mas teve parque sim aqui no Brasil de Angry Birds. Jogos de marcas. Também jogos propaganda, né? Tá aqui na tela jogos propaganda, mas enfim. Basicamente, Angry Birds, como tava fazendo tão sucesso, acabou fazendo com que várias empresas acabassem surfando na mania de Angry Birds para vender produtos relacionados, como por exemplo a Cheetos fez um, o Fruit Loops fez um, enfim, eu não vou lembrar assim de cabeça, mas tivemos vários jogos tipo, Coca-Cola, McDonald's, mano. McDonald's até fez parceria com Angry Birds e fez vários jogos, tá ligado? Tipo, jogos normalmente assim, tipo Flash, tá ligado? E é interessante, sabe? É um negócio bem interessante. Eram jogos assim de, na maioria, uns 6 níveis, sabe? Tipo, bem simples mesmo. Mas era legal. Crossovers. Bom, Angry Birds teve crossovers com duas franquias, assim, que pelo menos eu encontrei de cabeça, assim. Normalmente elas são de jogos mobile. Primeiramente com o Duolingo. O Duolingo, ele é um app de aprendizado e Angry Birds chegou a fazer uma parceria com ele. Eu não consegui eu podia ter pesquisado, mas não pesquisei, desculpa, sobre o que foi essa parceria, mas fizeram. E, cara, também fizeram parceria com Sonic Dash. Angry Birds Epic fez parceria com Sonic Dash, em que basicamente, por um tempo limitado, você jogava o Angry Birds Epic com o Sonic. Tipo, era um evento assim, e você meio que jogava com o Sonic e o Angry Birds Epic. E quanto ao Sonic Dash, foi adicionado por tempo limitado alguns personagens de Angry Birds Epic, como o Red, o Bomba e o Chuck. Inclusive chegamos a ter uma parceria bem estranha entre Angry Birds e PUBG. Pois é. Angry Birds Fight. Bom, Angry Birds Fight acho que é o jogo mais que menos pessoas assim se lembram de Angry Birds. E eu não sei porquê, visto que era um bom jogo. Ele era tipo um jogo Match 3 misturado com um RPG. Match 3 é o jogo tipo Candy Crush, tá ligado? Tipo, você... Enfim, você vai movendo assim a tela e vai fazendo as combinações. Porém, a diferença era que, basicamente, você fazia as combinações e dependendo do combo, você ganhava pontos. E, tipo, você jogava com uma pessoa, a pessoa também fazia isso, do Match 3, e quem ficasse com mais pontos ganhava. Então era interessante, era tipo um multiplayer com estilo Match 3. Bem inovador, né? Bad Pigs 2. Bad Pigs 2, rapaziada.
Bom, talvez a continuação de Bad Pigs. E ela, pelo visto, tá em desenvolvimento agora, nesse exato momento. Visto que alguns meses atrás surgiu no TikTok 3 ads de Bad Pigs 2. Os três são meio que o mesmo trainer. E a gente também consegue ver que realmente tá bem, tipo, na fase de desenvolvimento, visto que é só imagens estáticas, assim, que nos demonstraram nesse trainer de uns 15 segundos, mais ou menos. E, tipo, tinha tem três estilos, e as pessoas têm que escolher qual estilo de jogo que elas querem. O do Bad Pigs 1, o clássico. O do Angry Birds Toons, que pra mim é o melhor. E essa aberração aí, que é a do filme que vocês estão vendo aí na tela. Thank you, Rovio. Basicamente, essa é uma hashtag que subiu há uns tempos atrás, porque vocês se lembram que a Rovio tinha tirado os jogos do ar, né? Os jogos clássicos do ar. Então, eles voltaram. Tipo, ainda não voltaram, mas eles anunciaram que vão voltar com os jogos. Aí agora os fãs estão levantando essa hashtag de Thank you, Rovio, por ter escutado os fãs, né? Protótipo do primeiro jogo. Cara, é estranho, mas o protótipo do primeiro Angry Birds era um bagulho totalmente diferente. Vocês estão vendo aí na tela, tipo, não tem nem um estilingue, sabe? Era um bagulho bem estranho. O fim de Angry Birds Stella. Bom, Angry Birds Stella, vocês sabem que é o jogo. Enfim, protagonizava a personagem feminina Stella. E, bom, nesse jogo não teve fim, sabe? Tipo, basicamente, quando você acabava o último capítulo de Angry Birds Stella, tinha uma tela de coming soon, tipo, em breve um novo capítulo. Porém, esse capítulo nunca saiu, o jogo inclusive parou de ser desenvolvido. Então, né, que a gente tem essa incógnita, como será que seria o fim de Angry Birds Stella? Ligas em Angry Birds Space. Basicamente, sim, teríamos ligas em Angry Birds Space. E tá aqui na tela mostrando algumas das. Alguns dos. Umas texturas referentes a essas ligas, ó. Vocês estão vendo aí, tipo, os troféus e afins. E agora, rapaziada, vamos para a última camada do iceberg. E vamos começar com as licenças perdidas. Bom, vocês sabem que a Rovio fez parceria com a Fox e com a Lucasfilm, né? Pra fazer os jogos de Angry Birds Hill e de Angry Birds Star Wars, o 1 e 2. Porém, o que acontece? Infelizmente, a Rovio acabou perdendo essas licenças porque elas estavam ficando muito caras. Porque, como vocês sabem, a Lucasfilm e a Fox foram compradas pela Disney e, obviamente, isso fez com que o custo aumentasse. Por isso, a Rovio decidiu não mais renovar com essas empresas. Então, tipo, esse foi um dos motivos dos jogos de Angry Birds Hill e de Angry Birds Star Wars terem saído da Play Store. Tipo, se não me engano, eles tinham saído até antes dos outros jogos clássicos. A queda absurda da franquia. Cara, é bizarro o quanto que Angry Birds decaiu, né, rapaziada? Realmente bizarro a queda da franquia. Sendo que há pouco mais de 9, 8 anos atrás a franquia era praticamente imortal. Era uma das maiores, se não a maior franquia de jogos mobile da história. Talvez até hoje seja, mas é mais pelo legado do que pelo momento. E cara, os jogos de Angry Birds hoje em dia, por exemplo, tipo, nem seguem mais a fórmula clássica. Tudo bem que eles lançaram Angry Birds Reloaded recentemente, mas basicamente a maioria não segue mais a forma clássica. É mais jogos para ganhar dinheiro em cima de uma franquia que já foi milcada ao extremo. Então, também isso deve resultar mais administrações da Rovio e afins, mas a gente vai chegar nesses tópicos daqui a pouquinho. Angry Birds salvou a Rovio da falência. Basicamente, Angry Birds foi quem salvou a Rovio. Porque a Rovio estava numa situação tão desesperadora financeiramente lá em 2008, 2009, que eles falaram, não, vamos lançar só um último jogo, só pra, sei lá, lançar, sabe? E eles lançaram um peculiar jogo chamado Angry Birds. E esse jogo veio a se tornar um dos jogos mais populares da história.
e salvou a Rovio da falência, e hoje a Rovio é conhecida como uma das principais desenvolvedoras de jogos mobile. Jogos cancelados. Angry Birds teve alguns jogos cancelados, rapaziada. Dentre eles, o Angry Birds Football, que seria lançado em 2016. Também seria lançado em 2016 o Angry Birds Ace Fighter. Também em 2016 o Angry Birds Holiday. Em 2017 Angry Birds Island e Angry Birds Dice. Em 2019 Angry Birds Island, diferente do Island, porque, enfim. Em 2020 agora a gente teria um jogo de tênis, Angry Birds Tênis, e também Angry Birds Legends. Todos os jogos foram cancelados, infelizmente ou felizmente, sei lá. Bom, a quase falência da Rovio. Sim, a Rovio quase faliu de novo. Isso foi lá em meados de 2017. Que como o Angry Birds já não estava mais rendendo tanto dinheiro, e basicamente o Angry Birds é o que deixa a Rovio viva, eles acabaram meio que quase falindo, tendo que demitir vários funcionários da empresa e afins. Porém, infelizmente, eles conseguiram se recuperar e hoje já estão estáveis de novo. Everton Futebol Clube. Bom, não sei se vocês sabem, mas Angry Birds acho que fazia, eu tenho quase certeza que ainda faz parceria com um clube da Premier League, um clube inglês chamado Everton. E tipo, Angry Birds patrocinava, sei lá, as mangas da camisa do clube. Bem interessante, não? Acidente no Brasil. Não sei se você lembra que eu falei há uns tópicos atrás dos parques de Angry Birds que teve aqui no Brasil. Então, meio que teve um acidente de trabalho, por assim dizer, aqui no Brasil. Basicamente, isso foi em 2014, no primeiro parque de Angry Birds no Brasil, que foi aqui em São Paulo, no Moca Shopping, Moca Plaza Shopping, eu acho. E basicamente, o que aconteceu é que nesse parque tinha uma atração que era uma tirolesa. E uma menina, tipo, tava lá na tirolesa, assim, suave, tá ligado? Mas só que ela acabou ficando de cabeça pra baixo na tirolesa, entendeu? Tipo, ela não chegou a morrer, mas ela ficou de cabeça pra baixo na tirolesa, com uma altura de, enfim, uns 5 metros de altura, eu acho. Então, cara, é bizarro que eu fora que isso aconteceu no Brasil. Isso que é o melhor de tudo, né? Ou pior de tudo, eu não sei. Enfim. É isso. Esse foi o nosso iceberg de Angry Birds, rapaziada. Nosso segundo iceberg de Angry Birds. Ele foi menor que o primeiro, mas acho que ele teve mais informações, tipo, mais coisas assim que eu sei. Porque eu peguei só informações assim que eu sei, então realmente não tem muita informação que, enfim, eu falo, eu não sei essa, eu não sei aquela. Então eu acho que ficou legal. Espero que vocês tenham gostado assim desse iceberg. Então, se vocês quiserem que eu traga mais icebergs e afins, é só comentar aqui embaixo. E aqui, rapaziada, vou encerrando o vídeo por aqui. E bom, rapaziada, valeu, falou e tchau, até a próxima.